Mas assim, a gente volta a falar também sobre a rodovia, sobre essa concessão da Rota do Oeste que foi devolvida ao governo federal porque não há mais interesse e não há mais nenhuma condição, segundo a concessionária, em continuar com essa duplicação. Cerca de 800 quilômetros que estava sobre a concessão da Rota do Oeste, somente 26% do que foi assinado em contrato foi feito de toda essa duplicação e a gente sabe como foi essa novela, né? Eu conversei ainda ontem à noite com o senador Jaime Campos, que chamou de caça-níquel essa concessão, porque só recebe dinheiro e nada é aplicado, né? Eu conversei também com o diretor executivo Wellington Andrade, da AproSoja, que ele voltou a comentar e existe uma grande preocupação sobre a logística, porque é o seguinte, se essa rodovia ficar sem manutenção e ela for sucateada, isso vai aumentar o valor do frete. Aumentando o valor do frete, o consumidor final que vai chegar lá na ponta também, sem dúvida alguma, vai ter um reajuste. Vamos ver o que disse o diretor executivo da AproSoja, Wellington Andrade. A devolução desse contrato pela Rota do Oeste, né, desse trecho da BR-163, ele é visto com bons olhos, mas também com uma preocupação muito grande, porque a partir do momento que a Rota do Oeste devolveu o contrato, ela não fica mais responsável pela manutenção da rodovia, né? E pode haver aí um vazio, né, entre a devolução do contrato e a nova assunção pela nova concessionária do trecho. E aí a gente pergunta, quem irá arcar com essa responsabilidade da manutenção do trecho? Porque o usuário, ele já foi prejudicado nesses últimos anos com a não duplicação da rodovia, e caso demore muito para uma nova licitação ou para que uma nova concessionária assuma o trecho, a rodovia pode ficar muito prejudicada com a falta de manutenção, o que vai acarretar um aumento do custo logístico, porque a precariedade da rodovia ela traz um aumento de custo do frete e também risco, né, para aquele usuário, não só para os caminhoneiros, mas para como usuário geral da rodovia em termos de risco de acidente. Anderson, ainda sobre esse assunto mesmo, eu conversei com o deputado federal Nery Geller, que também representa a bancada federal, esteve à frente com a ANTT sobre esse assunto e a bancada federal, segundo ele, tentou de tudo para fazer o melhor, mas infelizmente houve essa devolução da concessionária. Vamos ver. Trabalham agora uma nova licitação, se consolidado a devolução amigável. E dentro desses parâmetros, eu não vi ainda a proposta, mas a informação que eu tenho é que dentro desses parâmetros, até que não aconteça a nova licitação e não entrar uma nova concessionária, a Rota Oeste permanecerá no trecho para fazer a manutenção, tendo em vista que o Ministério de Infraestrutura e o DENIT não têm a estrutura necessária para avançar, pegar a rodovia de volta e fazer a manutenção que precisa ser feita. Então a informação que eu tenho é essa, mas não deixa de ser um passo importante. Nós precisamos avançar no sentido de ou mudar o controle acionário, ou então se faça o acordo amigável, ou então se faça, provoque a caducidade. Não dá para deixar, demorou-se demais. Eu sou um crítico disso, não é do ministro Tarcísio, da ação que foi feita. Nós deveríamos ter tomado providência há 3 anos atrás, porque esse problema já estaria resolvido. Se não tivesse um acordo na época de fazer com que a empresa fizesse de forma amigável e cumprisse o contrato, nós deveríamos ter entrado com caducidade ou com rescisão contratual há 2 anos e meio atrás. Agora avançou, infelizmente, ainda é um paradigma que nós precisamos tentar resolver. Não existe a possibilidade de se abrir as cancelas? Não existe nenhuma possibilidade, ao menos pela informação que eu tenho, porque a manutenção hoje o governo federal não tem condições de fazê-la, a não ser que mude o orçamento. Com o orçamento que o governo federal tem hoje, ele não dá condições, não tem condições de fazer a manutenção e puxar isso de volta ou contratar uma empresa para fazer manutenção. Anderson, a realidade de uma nova concessão ainda está muito distante. Gente, eu conversei com o representante da Rota do Oeste aqui no estado e questionei a ele isso, né? Aí ele me explicou o seguinte, que as estradas não ficarão sem a Rota do Oeste e que essa devolução, segundo ele, me falha a memória o nome dele aqui, de uma vez fugiu, segundo ele, essa devolução deve ser feita dentro de 2 anos para o governo federal.
essa informação procede, foi uma informação que ele me deu aqui, isso foi discutido aí, ele fala que a devolução será feita em 2 anos e que não haverão demissões, que não haverá corte de ninguém, que a estrada vai continuar sendo dada manutenção, que vai continuar tudo como está e que essa devolução vai ter um prazo de 2 anos para ser feita. Esse posicionamento da direção da Rota do Oeste aqui, se falou alguma coisa em Brasília? Sim, o que eu levantei é o seguinte, que naquele momento que foi assinado a devolução, já foi devolvido. A devolução já aconteceu de forma amigável. Acontece que agora vai aguardar uma nova licitação. Isso vai demorar cerca de 2 anos. E a manutenção, ou seja, eles não vão estender mais 1 metro de asfalto. Só vão ficar ali realmente fazendo essa vigilância da rodovia, essa manutenção mínima. Mas vai continuar cobrando o mesmo valor na praça de pedágio. Eu conversei com o senador Jaime Campos e uma sugestão, inclusive, que vai ser avaliada, porque se não vai haver mais serviço de uma duplicação e não vai aumentar nada de melhorias, então que seja revisto a cobrança do pedágio, recalculado e somente o valor da manutenção e não o valor de uma duplicação. Boa, concordo. Se não vai ser feito, aliás, já não estava sendo feito, né? Já não estavam fazendo nada mesmo. Então, já era um preço absurdo que pagávamos pelo pedágio. Agora, já que a devolução já foi feita, concordo, acho que o senador falou tudo aí. Reduz a cobrança do pedágio, só que é para manter, para vigiar a estrada, enfim.